Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar um minutinho, por gentileza. Glória a Deus. Bom, os pastores me convidaram então para eu vir e o pastor Jotiel disse: você aproveita, pode pregar e tal. E, mas quando? Que dia? Domingo, mas domingo quando? Agora, depois de amanhã. Estava até perdido no dia, né, pastor? Domingo, para mim era sábado, estava meio perdido assim. E a pastora falou assim, a pastora Valdirene falou assim: mas eu sei que o senhor sempre tem alguma coisa já preparada. Se eu não tivesse nada preparado, o Senhor teria alguma coisa preparada. Foi isso que eu pensei na hora que a pastora falou assim: o Senhor sempre tem alguma coisa preparada. Eu não sabia se ela estava falando do Senhor eu ou o Senhor Deus. Aí eu falei: então, amém, Deus. Então, se tem alguma coisa preparada, e mediante algumas coisas que eu ouvi aqui hoje, né, eu acho que essa palavra ela pode provavelmente servir de conforto. Pelo menos é uma palavra que veio primeiro para mim, ou que veio, e que ministrou muito em mim, tanto ontem quanto hoje. Porque eu dei uma lida, né, sobre o que eu estava digitando enquanto digitava, e depois que eu digito eu leio tudo novamente para eu conferir, ver se é isso mesmo, ver se não tem erro de grafia, né, porque são as pessoas que recebem, Rafa pode fazer, mas professores ficam errados. É que às vezes eu me enxergo, né, e eu tenho um hábito de digitar no escuro, né. Então eu também, da mesma forma que eu toco o teclado, eu não olho muito para o teclado, né, do notebook e tal. E às vezes a unha, por causa do violão, atrapalha, sai aquelas coisinhas erradas, e nem sempre eu tenho tempo de corrigir. Mas enfim, eu trouxe aqui uma palavra hoje com um título, que eu gosto às vezes de dar título, né? E o título é, para quem gosta de anotar: quando, desde o título, o Espírito Santo já falava comigo. Glória a Deus. É difícil até converter palavras no meu pensamento. Glória a Deus. Quando o céu para por você. Glória a Deus. Tremendo. Quando o céu para por você. E aí tem uma segunda parte em aspas. Deus interrompe caminhos para mudar destinos. Outro dia eu preguei na Empoar e falei sobre o decreto. O decreto é aquilo que o juiz assina, que não pode ser revogado. Mas com Deus não há decreto que não possa ser rasgado. E foi essa palavra que eu tinha usado naquele dia lá. O texto que nós vamos ler, como sempre eu gosto de ler só um versículo para não consumir muito tempo, já que eu falo muito. Trata de um encontro. Esse encontro pode ser visto como um encontro entre duas pessoas ou mais pessoas, mas foi um encontro que mudou tudo. Por quê? Porque se Deus é aquele Deus que interrompe caminhos e que muda destinos, então esse encontro mudou a trajetória, o destino, o caminho de pelo menos duas pessoas. Os irmãos se coloquem de pé então para que a gente leia Lucas capítulo 7 e o versículo 13. Se o pastor Jotiel puder fazer uma leitura aí da forma que ele gosta, bem dinâmica e com muita ênfase no que ele vai ler, eu agradeço, porque a palavra também, irmãos, ela é profética. A palavra é profética. Só o fato de você ler o versículo, Deus, ele já pode alterar o destino, ele já pode mudar alguns decretos, só pela leitura.
vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Amém. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Olha isso. Aleluia. E vendo-a, o Senhor moveu-se de grande compaixão e disse: Não chores. não chores. O que o Senhor disse? Não chores. Não chores. Mas às vezes é muito difícil não chorar. É difícil. É por isso que às vezes quando eu choro eu falo assim: aqui, já falei isso, eu estou chorando de alegria. Mas é difícil às vezes não chorar de tristeza. Então o capítulo 7, ele narra, irmãos, uma das cenas mais emocionantes que tem na Bíblia. Porque Jesus, ele encontra uma pessoa, uma mãe, que naquele momento está viúva. E ele encontra essa viúva num cortejo. E nesse cortejo a filha leva com algumas pessoas o próprio filho para que seja enterrado, porque ela também havia perdido seu filho. Vocês conhecem a história? Aquele cortejo está a caminho do cemitério, levando o corpo do único filho. E aquela mulher, com certeza, irmãos, mesmo que o texto não seja claro em alguns detalhes sobre a situação e sobre a mulher, e o texto é curto e ele não dá detalhes. O texto ele não dá nem o nome da mulher. Não era relevante para a época quando escreveram, falaram do nome da mulher. Até porque naquele período as pessoas que escreviam não escreviam muito sobre mulheres. Nas famílias eram sempre, desde a genealogia, o nome dos homens. Mas aquela mulher ela foi importante, teve uma relevância na história. Aquela mulher então, ela está levando o corpo do seu único filho. E ela estava então mergulhada numa dor profunda, num luto e numa desesperança. Na cultura judaica, então, irmãos, uma viúva naquela época, ela está em uma situação extremamente vulnerável. Por quê? Porque ela não tem esposo e agora ela também não tem seu único filho. Ou seja, ela não tem ninguém por ela. Ela não tem quem a dê um tipo de sustento, seja financeiro ou de outro tipo, ou quem garantisse a sua proteção social. Porque uma mulher naquela época estava também socialmente desprotegida e talvez hoje também seja assim, apesar de que hoje as pessoas têm algumas liberdades diferentes do que era nesse período aqui. Como que acontecia então esse cortejo fúnebre? Na tradição judaica, o enterro ele era feito, irmãos, de forma talvez um pouco diferente do que nós fazemos hoje, porque lá, como a gente vê no exemplo de Lázaro, né? Esperaram quantos dias para enterrar Lázaro? Eles esperaram 3 dias, irmãos, porque eles também tinham, na cultura deles, um pensamento de que até 3 dias pode ser um espírito voltasse, né? Mas em outros lugares a gente encontra situações que tem algumas famílias ou outros velórios que se enterravam também no mesmo dia. Mas o fato é que aquela senhora, aquela viúva, está com o teu filho, com o filho dela. E naquele velório existiam pessoas que eram chamadas de pranteadoras. São as mulheres contratadas profissionalmente para chorar. O pastor falou outro nome aqui: carpideiras. Na contextualização assim, histórica ali, né? Nós temos essa família ali da cidade de Naim. Naim é uma cidade da Galileia e está a sudeste de Nazaré. E todo mundo sabe de onde vem Jesus, né? Então era uma cidade pequena, era uma cidade esquecida e talvez, né, sem nenhuma relevância ali. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que aquela cidade, ela não foi esquecida por Jesus. Glória a Deus. Poderia ser uma cidade que ninguém não estava nem preocupado com o que acontecia ali, mas Jesus
ele não só teve a preocupação com a cidade, mas também, com o discorrer aqui, vocês vão ver aqui em outros pontos desse texto. Então, ali na cidade de Naim, aconteceu algo extraordinário, né? Seja para aquela época ou para hoje. Por quê? Porque o céu, aí tem a ver com o título, ele interrompe literalmente os seus próprios passos para socorrer uma mulher anônima, uma mulher que não tinha nem o nome na história, ou seja, o seu nome na narrativa do texto, né, não aparece. Mas mesmo que o nome não esteja no texto, a gente sabe que a Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos chama pelo nome. Ele conhece o nome das pessoas. E essa mulher, ela era, como todos vocês aqui, pessoas extremamente valiosas para Jesus, para o Pai, para Deus. Ou seja, aquela mulher que, para a sociedade da época, julgadora, era uma pessoa talvez irrelevante, aos olhos do Pai, ela era uma pessoa totalmente relevante. Ainda que ela não tivesse posição social, ainda que ela não tivesse bens financeiros, ainda que ela fosse viúva, ainda que aquele fosse o único filho, o Senhor olhou para ela, né? E para ele ela teve valor. A cena é o seguinte, irmãos: é um cortejo de morte que está saindo pelos portões da cidade. As cidades eram fechadas e tinha os portões, e ali está saindo aquele cortejo. Só que nesse momento em que o cortejo está atravessando os portões da cidade, um outro cortejo está vindo ao encontro da cidade. Vocês conseguem imaginar isso? Um cortejo de morte saindo, várias pessoas andando, aquelas mulheres chorando, a viúva chorando, seu filho, o único filho, ela tinha perdido. Mas ao mesmo tempo, então, que esse cortejo vai saindo da cidade, vem vindo um outro cortejo. Enquanto o cortejo de morte vai saindo, vem um cortejo liderado por alguém. E esse cortejo agora é um cortejo, pastor, de vida. Um cortejo de vida vem ao encontro. Aleluia. Liderado por Cristo. O encontro de Jesus com essa mulher, irmãos, ele não foi uma mera coincidência. Talvez 30 de maio de 2025 vocês terem me convidado não tenha sido uma coincidência. É porque Deus, ele sabia que eu estaria aqui hoje. Aleluia! Aleluia, Jesus. Trazendo essa palavra. Ele sabia já. A gente aqui, às vezes, irmãos, por sermos pequenos, tão pequenos, não nos atentamos a detalhes, né? Mas o encontro então de Jesus com aquela mulher, irmãos, Glória a Deus, foi uma demonstração clara de alguns pontos que eu vou citar aqui, ó. Misericórdia, glória a Deus, compaixão e poder de Deus. Que sim, Jesus, ele se importa com as nossas dores, e são com aquelas dores mais profundas. glória a Deus, Como por exemplo, irmãos, aquelas dores que às vezes a gente não tem nem condição de falar para ninguém sobre, né? Aquelas dores que nós às vezes não temos forças para expressar
ou não temos forças nem para liberar aqueles gemidos inexprimíveis. Sabe quando você ora que você não tem condição de falar uma palavra? Isso já aconteceu comigo. Aliás, acontece na maioria das vezes. Eu estou pensando, mas eu não consigo nem falar. E aí nós vamos agora a alguns exemplos, então. Exemplos que nessa história transformam vidas. São 7 exemplos, para quem gosta de anotar, e vai dar tempo porque eu vou correr. Primeiro exemplo, ó. Deus conhece nossos caminhos, mesmo quando parecem mortos. Olha aí. Deus conhece os nossos caminhos. Lucas 7, do 11 ao 12, diz assim, então, ó. Eu não vou ler o texto, mas vou colocar aqui a interpretação do texto, de uma certa forma. Mesmo sem ser chamado, porque Jesus não foi chamado para chegar ali, foi? Não foi. Às vezes a gente chama, né? Às vezes a gente pede, vem Espírito Santo pregar, prega Espírito Santo, a gente pede. Mas aquela viúva muito provavelmente não chamou Jesus para estar presente, porque muito provavelmente ela talvez ainda não conhecesse Jesus naquela região, e talvez ela ainda não tinha tido condição de saber que havia alguém que pudesse lhe prestar um socorro. Mas nesse caso aqui, Jesus, mesmo sem ser chamado, ele foi até Naim. E isso revela que Deus, ele não depende da nossa busca para se compadecer de nós. Vou repetir. Deus não depende, pastor Gesiel, da sua busca para se compadecer das suas dores e da sua causa. Ainda que você não esteja buscando, Deus, ele é o conhecedor pela onipresença, pela onisciência, e é onipotente. Todo mundo já sabe disso, é redundante ficar repetindo. Vocês já têm esse conhecimento, porque vocês são bem educados no caminho. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, o resumo disso que eu falei é que Deus, na sua magnitude, ele vê vou colocar no plural para melhorar, então. Eu gosto de colocar junto, como tem estado por aqui, como ouvinte. Ele vê as nossas dores. Glória a Deus. Antes de nós clamarmos. Glória a Deus. Olha isso, quando você vai pedir alguma coisa, é uma questão de fração de segundo, de milésimo, para você transformar o pensamento em vocabulário. A palavra vem, já foi. Quando você pensou, Deus já sabia. Deus já sabia antes de você pronunciar. Glória a Deus, isso mesmo. E como é que a gente aplica isso hoje, então? Coutinho. Eu nunca me chamo pelo primeiro nome, irmãos. Mas não é porque eu não goste do meu nome, irmãos. Eu gosto muito, tenho também orgulho de carregar esse nome. Eu gosto, o nome que meu pai me deu, que orou, que pediu, que buscou orientação. Mas por causa do trabalho, eu sempre usei o segundo nome, né? Então, eu também me chamo pelo segundo nome. Quando nós achamos que ninguém percebe a nossa dor, Deus vê. Aleluia. Pois Ele conhece os nossos caminhos, os nossos dias e até os nossos prantos mais secretos, como eu já havia dito. Aquele choro inexprimível, aquilo que você às vezes não consegue nem falar, não consegue transformar em palavras, não consegue falar para o seu parente mais próximo que você está passando. Deus, Ele tem essa condição. Porque, como diz o título, né? Deus interrompe caminhos para mudar destinos. E aí nós temos então um segundo item aqui que eu anotei para falar para vocês, que é o seguinte: baseado então nessa história da viúva ali em Naim, quando tudo parece perdido, aí tem um socorro, né? Porque Deus está chegando. Aquela viúva, irmãos, provavelmente era inimaginável
que ela saindo com aquele cortejo encontraria, aquele cortejo de morte encontraria o cortejo de vida, né? Não tinha condição de ela prever isso. Mas o pai sabia. Então, quando todas as pessoas que estavam à volta dela, inclusive, muito provavelmente ela, o texto não diz, mas a gente entende que aquelas pessoas poderiam provavelmente pensar assim, ó, acabou, não tem mais solução. Já se passou um período, como eu disse lá no exemplo de Lázaro, 3 dias para sepultar. Então era um hábito dos judeus esperar alguns dias, porque eles acreditavam que naquela região eles acreditavam que o Espírito poderia voltar. Então as pessoas já estavam desacreditadas, levando aquele jovem naquele esquife. Mas aí o que acontece? Vem alguém e diz assim, ó, não, ainda não terminou. Meu Deus. Muito provavelmente esse tempo é um tempo de começar, não de terminar. Olha aí. É uma nova vida que está por vir. Terceiro item é o toque da compaixão que interrompe o fluxo da dor. Está no versículo 13. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse o que, pastor? Não chores. Foi isso que o Senhor disse. Não chores. Irmãos, Jesus, ele não ignorou a dor dela. Porque alguém pode dizer assim, mas como que alguém em sua consciência chega numa viúva que está, perante a sociedade, não tem o que ser feito, porque ela não tem quem possa socorrê-la, levando seu filho para ser sepultado, e alguém diz para ela, não chores. Como que alguém pode dizer isso, né? Alguém poderia ter perguntado, julgado, ter criticado a ação. Mas Jesus, ele não ignorou a dor, irmãos. Antes de ele agir, de ele ter uma ação, ele se aproximou, olhou, sentiu e só depois ele falou. Ou seja, há casos que a gente precisa também ter alguns exemplos, ou extrair alguns exemplos. Antes de uma ação, há a necessidade, irmãos, de um olhar mais atento, de uma proximidade. Antes de falar alguma coisa, refletir, porque não é só o pensamento. Ou seja, olha só, antes de operar o milagre, Jesus, aí eu lembro de uma outra palavra, a pastora Bia estava nesse culto, que eu dizia, Jesus, ele cuida também da alma. Então, antes de ele operar o milagre, Jesus cuidou da alma, se importou com a situação, com ela. Ele se importou com as lágrimas, ele se importou com o cansaço físico dela. Olha Deus. Ele se preocupou com a história. Meu Deus. Ele mudou a história, irmãos. E Jesus, irmãos, que é Deus, ele não teve medo e não tem medo de tocar. Meu Deus. Eita Jesus. Naquilo que já está morto. Olha. Aleluia. Na cultura judaica, irmãos, tocar em um morto tornava as pessoas impuras. Jesus sabia disso, mas Jesus quebrou protocolos. Ele quebrou alguns protocolos e procedimentos religiosos da época para restaurar a vida.
Ele ainda faz isso hoje, irmãos. Jesus ainda quebra protocolo. Aleluia! Ele ainda rasga o decreto. Ele quebra o protocolo religioso. No versículo então 14 diz que Jesus, chegando próximo, ele tocou o esquife, irmãos. Ele tocou. Ele não se importou com o julgamento das pessoas que estavam à volta. Ele só tocou no esquife. Ele tocou naquele tudo. Não existe situação, irmãos, tão suja, tão perdida ou tão morta que Jesus não possa tocar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele não se afasta do seu momento de caos, ou do meu momento, porque essa palavra ela veio para mim, né? Eu digitei, mas ela veio para mim. Eu não estava no momento de caos, mas eu estive, vocês lembram? E aquilo que eu pedia, para que Deus não retirasse de mim, ainda que Ele permitisse retirar tudo, que não retirasse a unção. Glória a Deus. É a única coisa que eu me importava. E o Senhor, esse sábado, então, falou comigo sobre isso. Que eu, teu Pai, não me afasto no seu momento de caos. Aleluia, Jesus. Ou seja, no momento do caos, o Senhor intervém. E a intervenção Ele entra de tal forma na tua vida e na situação para transformar, irmãos, aquilo que estava morto veio à vida. O cortejo de morte encontrou com o cortejo da vida. Não tem muito o que falar sobre esse texto. O texto por si só já é a ministração. Não tem muito que dar rodeio nem que inventar. É isso. O item 5, a palavra de Jesus traz vida onde há morte. A palavra de Jesus traz vida onde há morte. Versículo 16, ele chega, versículo parte B do 14 e 15, ele diz assim: vá, ou melhor dizendo, antes, ele diz: jovem, eu te digo. Olha isso, irmãos, como parece insano para o mundo, para as pessoas à volta, porque ele fala para alguém que está morto. Ele fala assim, ó: jovem, eis que eu te digo, ou eu te digo, levanta-te. Glória a Deus. Bastou uma palavra, bastou o levante. Glória a Deus. E o morto levantou Glória a Deus. e começou a falar. Aleluia. E aquilo que era pranto virou felicidade e testemunho. Quando você estiver no caos, no pranto, saiba que Deus tem o poder para transformar este pranto e este caos em testemunho. Glória a Deus. A palavra de Jesus, irmãos, ela tem poder para levantar ministérios Eu creio. que estão apagados. Ela tem o poder para levantar ou para restaurar sonhos esquecidos. E a palavra, que é Jesus, tem o poder para curar almas que estão feridas. O item número 6 eu anotei sobre restauração, onde Deus restaura relacionamentos e gera testemunho, e está isso no texto. No versículo 15, após o jovem ter se levantado e falado, Jesus então, ele entrega aquele jovem para sua mãe. Eu não consigo imaginar a felicidade da mãe naquele momento, irmãos. A pessoa sai de um estado profundo de tristeza e vai para um estado magnífico de êxtase. Não tem como eu ter noção da dor que ela sentiu naquele momento, antes do encontro que teve com Jesus. Apesar de eu ter tido casos familiares semelhantes, como a pastora falou, do meu pai, que foi muito cedo,
das minhas irmãs que foram criadas comigo, e eu fui a figura de pai, né? Por ser muito mais velho que elas, e elas criança, né? Essa menina com 3 anos, né? Não lembra, né? Não tinha lembranças, enfim. Mas eu não consigo imaginar a dor da mãe. Eu não consigo. Lá no versículo 15, que diz que Jesus entregou então o jovem para ela, né? Ou seja, ele não apenas ressuscitou aquele jovem, ele restaurou o lar daquela viúva. Ele restaurou a dignidade daquela viúva. Ele trouxe esperança para aquela mulher. Ou seja, ele restaurou a esperança daquela mulher. Aquilo que lá no começo do texto é uma desesperança, agora, nesse momento do texto, é uma esperança. Ele transforma em esperança lá no versículo 15. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? E como nós podemos aplicar isso para nós hoje? É que Deus, irmãos, na grandeza de Deus, né, que a gente também não consegue ter noção do tamanho, né? Deus, ele não faz milagres pela metade. Aquilo que ele restaura volta para as nossas mãos, para que vivamos uma nova história. Não tem milagre pela metade, irmãos. Com o Pai não tem milagre pela metade. Ainda que você não tenha pedido o milagre, ele se compadeceu, ele orou, e ele, quando dá o milagre, é por completo. Não tem meio termo. E no 7º item, ainda no milagre, fala sobre os milagres que geram um impacto social e espiritual. Lá no versículo 16 e 17 diz assim: todos glorificaram a Deus, a fama de Jesus se espalhou. Ou seja, o milagre de um transformou a fé de muitos. Só passou um milagre para transformar, porque todos que estavam lá, não foi só a mãe do jovem do outro. A palavra de Deus diz no versículo 16 e 17 que todos que estavam lá glorificavam. Todos não é só os que estavam vindo com Jesus na caravana dele, não. Eram todos que estavam indo, que encontraram com ele. Não é um ou dois, todos. Ou seja, quando Deus ele faz algo, então, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, ele não faz só para mim ou só para você. É para que outros também vejam e creiam e glorifiquem e que saibam que existe um Deus que vive e opera ainda hoje. O encontro daquela viúva com Jesus em Naim, irmãos, é um retrato então perfeito do caráter de Deus. E eu simplifiquei só em 3 coisas, porque haveriam muitas coisas para falar sobre isso. Mas eu quero dizer para você só 3 coisas. Que Deus é um Deus que vê, é um Deus que sente, e é um Deus que age. Quando tudo parece tão perdido, Deus é um Deus que chega. Como está no texto, né? Jesus chegou. E ele chega e ele toca. E ele fala, e com esse poder da fala, ele muda o cenário, ele muda a história. Aquela mulher então nos voltou para casa diferente. Eu hoje vou voltar diferente. O cortejo então saiu para enterrar alguém em prantos. Ele volta agora para dentro da cidade, suponho eu, celebrando vida.
O texto não fala essa parte, irmãos. O texto para por ali, né? Glória a Deus, aleluia. O silêncio do luto daquela mulher, irmãos, ele foi substituído por gritos de alegria. E eu quero fazer um apelo para mim e para nós aqui. Mas é um apelo de verdade. Não é um apelo de conversão, aquele que a gente faz no final do culto, porque todo mundo aqui já está no caminho, né? Mas é para que nós, eu, você, deixe o cortejo da vida entrar na sua história. Glória a Deus. Em qualquer área agora, irmão, simbólico. Deixe o cortejo da vida então entrar. Talvez eu esteja carregando algum esquife, simbologicamente falando. Pode ser um esquife que contenha dentro uma decepção, uma frustração, talvez algum tipo de perda ou uma suposta provável perda. Talvez eu esteja carregando alguns sonhos que foram enterrados. Talvez eu esteja carregando, está em negrito aqui, um ministério apagado. Talvez eu esteja carregando uma ferida da alma. Mas Jesus, irmãos, hoje Ele também está entrando ao nosso Naim. Jesus está aqui, irmãos, entrando ao encontro. E Ele está dizendo assim, ó: não chores. Aleluia. O mesmo Deus, então, que interrompeu os próprios passos do céu para socorrer aquela mulher, Ele quer fazer isso por mim. Ele quer fazer por nós todos. Então, permitamos que Ele toque no que está morto. Creia na palavra que ressuscita. Glória a Deus. Ou seja, vamos voltar para o nosso caminho do dia a dia, né? Seja para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a escola, para a faculdade, não importa onde. Mas vamos voltar para a nossa casa hoje, então, carregando vida, esperança, restauração e testemunho. Porque lá no texto diz que houve então a testificação, né? No caso, que é o testemunho. Então que nós possamos ficar com essa palavra. Eu sou grato pela oportunidade que o pastor tem me dado, grato pela homenagem que vocês têm feito. Eu não me sinto de verdade que eu mereça isso, mas eu agradeço. Glória a Deus. E se você tem uma causa então que está em um esquife, venha aqui à frente junto comigo, que eu sempre peço para os pastores orem por mim, né? A cada vez que eu ministro, eu ministro então para mim. E eu acho que eu preciso que o Senhor novamente me toque, porque nunca é demais um toque do Senhor. Amém, irmãos? Então os pastores provavelmente vão orar agora, no término do culto, não sei, mas eu devolvo a palavra. Glória a Deus. E agradeço